Pessoal, bem-vindos ao nosso módulo de hardware, nosso módulo de parte física, esse módulo que normalmente é o início ali dos concursos, conceitos de parte física, impressoras, funcionamentos de computador de uma forma geral. Então presta muita atenção nesse módulo, porque vai ser uma coisa muito legal, bem produtiva, e qualquer dúvida que você tiver, claro, a sua obrigação vai ser entrar em contato comigo, tá? E claro, cara, que a gente já tem um nome simples para essa introdução aqui, vem a parte física. A parte física é chamada do quê? De hardware. Hardware é a parte física do computador, tá? Aquela parte que você xinga, não, aquela parte que você chuta. A parte que você xinga é o software, são os programas de execução, tá? Mas para entender tudo isso aqui, galera, tudo massa, lembrando que não tem dificuldade nas provas de concurso, tá? A gente vai pegar a ideia e já cair de cabeça nas questões, que é o que realmente interessa, beleza? E para entender esses conceitos iniciais, a gente tem que entender a estrutura de entrada, armazenamento, processamento e saída. Entendendo essa estrutura inicial, pá, fica tranquilo e a gente destrói nas provas, beleza? Ou seja, o computador trabalha com 4 etapas básicas. A entrada de dados, que vai acontecer através de um periférico de entrada, e nós vamos entender muito bem esse periférico de entrada. Beleza? O armazenamento desses dados, que vai acontecer através de uma memória, cara. E nós vamos entender muito bem essa memória, principalmente a memória de execução, a memória que grava as informações quando o computador estiver o quê? Ligado, tá? Nós vamos também pegar aqui a função do processamento. E quando a gente fala de processamento, a gente lembra da CPU, e a CPU é a unidade central de processamento do seu computador. Beleza? A CPU faz o que? Ela processa. E qual que é a função do processador? Processar, gerar. E normalmente em um computador comum, a CPU é o equipamento mais caro, tá? Por exemplo, quando você vai comprar um computador e chega numa loja de informática, o vendedor fala pra você assim: olá, tudo bem? Beleza? Qual o tipo de processador que você quer? Aí você dá uma de entendido, né, cara? Você pergunta pra ele assim: quais são as opções? Aí ele fala pra vocês: bom, né? Aqui nós temos o i3, nós temos também o vou colocar aqui numa cor branca para ficar melhor. Nós temos o i3, nós temos o i5, nós temos o i7 e nós temos o i9. Qual você quer, tá? Então, claro, cara, quando alguém fala que você tem o i3, i5, i7 ou i9, eu falo, eu quero o i9, é claro. Mas quando ele fala o valor, você fala pro cara, não, pode ser o i3. Afinal, esse processador está diretamente ligado ao custo da máquina. Em um computador comum, conforme eu já falei para vocês, o processador é sim o equipamento mais caro, tá? Aí nós temos aqui, galera, né, uma empresa chamada de Intel. A empresa Intel é normalmente a empresa mais importante aí na fabricação de processadores, tá? Mas relaxa que a gente vai entender bem sobre os processadores. Eu quero que você entenda agora a diferença entre dados, entrada de dados, armazenamento desses dados, processamento desses dados e, claro, uma saída de informação. E essa informação aqui, ó, vem a ser a resposta, que a gente entende coisas assim fundamentais para poder crescer e para poder acertar as questões, beleza? A entrada de dados, ela vai acontecer simplesmente através de um periférico de entrada. Então não posso admitir você ter dúvida sobre isso, porque a gente sempre escutou isso, né? Entrada de dados vai acontecer através de um periférico de entrada, como por exemplo, um teclado, um mouse, né? Um leitor de código de barras, não é isso? Então olha só, entrou os dados, e essa entrada de dados vai acontecer através de um periférico de entrada, assim como o teclado, assim como o mouse, assim como o scanner. Por exemplo, você abre lá o Excel e digita 4 × 4 aqui no teclado. Vai acontecer a entrada de dados. Beleza? Depois dessa entrada de dados, vai acontecer o armazenamento. E esse armazenamento acontece através de uma memória bem essencial que nós vamos aprender ainda aqui nas nossas aulas. 4 × 4 armazenou. Depois que aconteceu esse armazenamento, claro, a gente passa para uma etapa fundamental, que é a etapa de processamento. E esse processamento, 4 × 4 é igual a 16. Olha a tarefa do processador. O processador executa as tarefas, cara. O processador é o processamento propriamente dito. Então a função do processador qual seria? Processar, executar as tarefas. E depois que acontece esse processamento, nós temos a saída de informações, que vem a ser a resposta. Beleza? Então o conceito inicial que a gente já sabe, existe uma diferença aqui entre dados e informação. Dados é a matéria-prima, dados é aquilo que entra, informação é a resposta, informação é a saída, informação que aconteceu.
Beleza? Então, por exemplo, quando você está digitando um arquivo no Word, você está introduzindo o quê? Dados. Aí você salva o arquivo, você tem uma informação. Quando você digitou 4 vezes 4, você introduziu dados. Aí quando o 16 saiu, você saiu como informação. Então, informação é a resposta, informação é os dados enrolados, são os dados já processados, beleza? Então, entrada de dados, a gente vai entender isso muito bem, que vai acontecer através de um periférico de entrada. O armazenamento desses dados, que vai acontecer através de uma memória, que a gente vai entender muito bem essa memória de execução. O processamento desses dados, que vai acontecer através da CPU, da unidade central de processamento. E a CPU não é aquela caixa horrorosa, que tem gente que pensa que é aquela caixa. Lembra aquela caixa que tinha assim um monte de coisa? Aí você colocava aqui, por exemplo, disquete, né? Colocava um CDzinho aqui. Isso não era CPU, cara. Isso é um gabinete. CPU é o processador, é o processamento propriamente dito. E aí depois, né, a saída de informações. E essa saída de informações vai acontecer através de um periférico de saída. E quem seria esse periférico de saída? Um monitor, uma impressora, o som, ou seja, saiu informações. Beleza? Cara, então eu sei a diferença entre dados e eu sei a diferença para informação. Para a gente completar, só falta entender o que seria o conhecimento. Cara, aí fica maneiro, tá? Olha só, pessoal, existe uma diferença crucial, vamos aumentar aqui para a gente visualizar bem. Existe uma diferença fundamental entre dados, vamos entender isso, informação, tudo bem? E principalmente uma coisa chamada de conhecimento, tá? E quando você entende a diferença entre dados, informação e conhecimento, você já começa a acertar as questões de banco de dados, cara, funções de internet de uma forma geral. Então entenda, vamos construir uma aprendizagem aqui foda, tá? Dados, por exemplo, né? 4 vezes 4, aconteceu a entrada de dados, beleza? Informação, o 16, legal? Agora o conhecimento é a parte humana envolvida, tá? O conhecimento é a tomada de decisões. O conhecimento é o que fazer com aquela informação. O que eu vou fazer com esses 16? Para que serve esses 16? Legal? Já aconteceu com você de você ter uma informação e não ter conhecimento daquilo? Né? Vamos dar um exemplo clássico aqui para sua prova. Imaginação, tá? Imagine, galera, que você tá digitando um texto no Word. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos abrir o Word. Vamos abrir o documento do Word aqui. Beleza? E eu tenho aqui um texto, tá? Assinale a alternativa, tal. O arquivo não está salvo, está escrito documento 1. Assinale a alternativa que apresenta uma pasta com o nome do sistema operacional Ubuntu. Legal, o arquivo não está salvo. Então, quando eu estou digitando, eu estou introduzindo o que no sistema do meu computador? Dados. Aí eu vou salvar o arquivo, tá? E vou salvar esse arquivo lá na área de trabalho. Salvar como? Área de trabalho. Eu vou chamar um arquivo de aula participativa. Olha, aula participativa. Então participa, não fica dormindo não, cara. Salvei o arquivo. A partir do momento que eu salvei esse arquivo, eu gerei uma informação. Então deixa eu pegar esse arquivo aqui, ó, e colocar na área de trabalho, aula participativa, maneiro. E eu vou colocar o arquivo aqui na área de trabalho para você ver bem esse arquivo, tá? O arquivo tá aqui. Olha o arquivo aqui. Beleza? Então como é que chama o arquivo? Aula participativa, dá uma olhada no arquivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora eu tenho uma informação. Quando eu digitei, eu estava introduzindo o que no sistema? Dados. Só que agora eu gerei uma informação. E quem é essa informação? Esse é a aula participativa. Então agora eu tenho uma informação. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, tá? Mais uma perguntinha. O que eu vou fazer esse arquivo? Esse arquivo é de quem? Eu vou imprimir esse arquivo? Não vou imprimir, agora é o conhecimento, cara, que é a parte humana envolvida. Quando você digita a sua monografia, você está introduzindo o quê? Dados. Aí você salva o arquivo, monografia.docx, tipo esse arquivo aqui. Aí eu tenho uma informação. Agora deixa eu fazer algumas perguntas. Que dia que eu vou imprimir esse arquivo? Beleza? Para quem é essa monografia? Em qual faculdade eu vou entregar? Quem que é o meu orientador? Em qual gráfico eu vou? Aí o conhecimento. Aí a parte humana envolvida. Por exemplo, quando você passar no seu concurso público, o primeiro salário cai no banco. Você vai colocar login e senha para acessar a sua conta. Quando você coloca login e senha, você está introduzindo o quê? Dados. Aí o que vai acontecer? Aí, né, vai sair o saldo. O saldo é uma informação. Aí você vai pensar, o conhecimento, o que fazer com tanto dinheiro, mano, velho? Né? Você vai mandar o que pra mim? Você vai mandar, né,
um vinho, né? Vai mandar um vinho pro professor na final, né? É isso que você vai fazer, esse é o conhecimento, é a parte humana envolvida, o que fazer com determinada informação. Então, nunca mais na vida eu não posso aceitar vocês errarem a diferença entre dados, informação e conhecimento. É uma coisa que você vai ter que marcar pro resto das nossas aulas, porque é uma coisa essencial para o entendimento geral de informática, beleza? Vamos nessa! E a gente continua aqui, nós entendemos a diferença entre dados e informação. Esse material em PDF tá disponível para vocês, eu preciso que vocês peguem esse material, tá? Tá disponível bonitinho, legalzão, não tem segredo nisso não. Agora, olha que massa aqui, pessoal. Entrada de dados, armazenamento desses dados, processamento desses dados e a saída de informação. Mas continua aqui comigo, olha só, tá? O que seria mais essencial? O que seria, né, essencial e importantíssimo aqui? Claro que sem entrada nada acontece, a entrada é essencial. Ah, eu posso trabalhar sem armazenamento, sem processamento e sem saída? Posso. Agora, sem entrada é impossível. Afinal, a entrada é indispensável. Isso prova que o computador é dependente de quem? Do usuário. O usuário é o responsável, né, conjuntamente com a parte física, de introduzir dados no computador. Então, as tarefas são de entrada, processamento e saída. Ah, mas ele não citou o armazenamento. Não citou o armazenamento. Não tem problema. O processamento de dados é entrada, processamento e saída. Mas no contexto aqui do sistema operacional, também pode acontecer o armazenamento que ele não precisa necessariamente citar na sua prova. Beleza? Tudo bem? Só que não existe teoria sem fazer questões, tá? No nosso curso aqui, a gente vai ver base de uma teoria e fazer questões, eternamente questões, cara. Se não fizer questões, não tem como, tá? Então eu vou pedir para vocês, vamos lá, pausou o vídeo e fez a questão aqui de número 1, 2 e 3, tá? Pode fazer a 4 também. Pausa o vídeo e faz as questões 1, 2, 3 e 4. Vocês, tipo assim, pausou o vídeo e faz... Deixa eu só diminuir aqui. Tá, 1, 2, 3 e 4. Pausa o vídeo e faz agora. Vocês, valendo? Beleza? Tá tudo bem? Fechou a ideia? Então tranquilo, cara. Vamos lá, fazer a questão. Número 1. Informação e dados para um sistema computacional têm o mesmo significado, tá? Cara, você vai fazer um favor para mim. Quando a questão tiver muito, mas ela tiver muito, mas muito errada, você vai gritar em voz alta na hora da prova. Tipo assim, horroroso esse item. Cara, pode gritar assim, extravasa. Horroroso esse item, porque tá muito errado, cara. Olha só, informação e dados para um sistema computacional tem o mesmo significado, tá errado. Por que tá errado? Porque informação é uma coisa, dados é outra. Dados é matéria-prima, dados é aquilo que entra, matéria-prima. Informação é resposta. Informação é o que fazer, informação são os dados trabalhados. E ainda tem o conhecimento, né? Que é a parte humana envolvida. O conhecimento é a tomada de decisões, o conhecimento é o que fazer com determinada informação. Beleza? Tudo bem? Legal. Partiu questão número 2. E a questão número 2 falou o seguinte: dados é tudo aquilo que é introduzido, 2 vezes 2, texto, tá? No computador através de um periférico de entrada, teclado, mouse, scanner, verdadeiro. Tá certo a questão número 2. Afinal, dados é a matéria-prima, dados é aquilo que entra, dados é aquilo que foi introduzido no computador, a informação são os dados trabalhados e o conhecimento é a parte humana, a parte mais valorada, o conhecimento é o que fazer com determinada informação, beleza? Então, questão número 2, verdadeira, cara. Olha 3 aqui. Informação é tudo aquilo que é introduzido. Já está errado. Você tem propriedade para acertar essa questão com facilidade. Porque informação não é aquilo que é introduzido. Informação é resposta. Informação é o que fazer quando... Informação são os dados trabalhados e não aquilo que é introduzido. Está errado a questão de número 3. E a questão de número 4 fala que o computador trabalha com 4 etapas básicas. A entrada de dados, que vai acontecer através do periférico de entrada. O armazenamento desses dados, que vai acontecer através da memória, tá? O processamento desses dados, que vai acontecer através da CPU, Unidade Central de Processamento. E olha que massa. Se você clicar no botão iniciar do Windows, olha só, e apontar para o painel de controle, no painel de controle, né, do sistema operacional Windows, assim como também tem o Linux, tá? A gente aprende que o Linux que a gente mais estuda é a distribuição Ubuntu, tá? Independentemente do sistema operacional, é só um exemplo, tá? O sistema operacional vai ter um recurso chamado de sistema que vai mostrar para você a quantidade, né, de qual é o processador. Esse processador aqui é um i7, é um Intel i7, tá? Ah, professor, o sistema operacional Linux também mostra isso pra gente? Também. Qualquer sistema operacional vai mostrar a configuração da sua parte
parte física, afinal a função de um sistema operacional, seja Windows ou seja Linux, é gerenciar o comportamento do seu computador, beleza? Então verdadeira questão número 3, 4, porque falou que o computador trabalha com 4 etapas básicas, entrada de dados, armazenamento, processamento e saída, só que não tem o olhar difuso. Quem decora a teoria acaba errando questões bobas. Eu poderia tirar aqui o armazenamento? Poderia, né? Cuidado com o contexto e faz as questões aqui, ó, 5 e 6, tá? Pausou o vídeo e fez as questões 5 e 6 pra gente. Só vocês, mas é tipo assim, agora, valendo! Beleza? Dá uma olhada, né? Processamento de dados é a conversão de dados em informação, possuindo como etapas a entrada de dados, realizada pelos periféricos de entrada, o processamento de dados, realizado pela CPU, e a saída de informação, realizado pelos periféricos de saída. Verdadeira questão 5. Ah, mas ele não citou armazenamento. Sem problema, tá? Sem nenhum tipo de problema, porque ele deu uma ideia geral da coisa. Verdadeira questão número 5, né? Ele não tem problema limitar. Ele falou que tem etapas, como entrada, processamento, e não somente, não limitou. Cuidado com a interpretação de texto, que é o mal do século, tá? Interpretação de texto, sei lá, parece que a gente fuma maconha, cara. Então não fuma maconha, pelo amor de Deus. Beleza? Não fica viajando em teorias que você cria só na sua cabeça. Primeiro assiste as aulas. Beleza? E a questão número 6 falou o seguinte, que entre as etapas de entrada, armazenamento, processamento e saída, o processamento é mais importante. Tá errado. Sem entrada de dados, nada acontece. A entrada é essencial. O computador tem total dependência de quem? Do usuário. Legal? E a questão número 7 fala de uma forma geral a diferença entre dados, informação e conhecimento. Então pausou o vídeo, tá? E faz aí pra gente a questão. Tudo bem? 7. Os processos de informação fundamentam-se em dado, informação e conhecimento. Sendo este último, quem que é este último? Conhecimento. O mais valorado dos três, por ser composto de experiências tácitas, ideias e valores, além de ser dinâmico e acessível, por meio da colaboração direta e a comunicação entre as pessoas, cara. Afinal, o conhecimento é parte humana, o conhecimento é a tomada de decisões, o conhecimento é o que fazer com determinada informação entre as pessoas detentoras do conhecimento. Essa questão tá emocionante, verdadeira, a questão de número 7, tá? O material de vocês está bonitinho e a gente vai fazendo os módulos aqui conforme a apresentação de cada um. Beleza? Caralho, professor, entendi a diferença entre dados, informação e conhecimento, entendi que a entrada é indispensável, entendi que o processamento é o processo propriamente dito, então o processador vem a ser a unidade central de processamento, e o que o processador faz? Ele processa, ele executa as tarefas, a gente vai melhorando isso. Beleza? Só que fala sério, galera. A gente sempre teve uma dúvida assim normal na nossa vida, né? O que é bit, o que é byte, o que é megabyte, o que é gigabyte? Professor, eu só lembro do gigabyte na minha vida, que era o barzinho da Malhação. Puta que pariu, tá? Cara, gigabyte, megabyte, terabyte é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, Milar, tá? Então a gente tem que ter o quê? Associação a esses conceitos. Isso é fácil, né? Claro que você hoje em dia nas provas não precisa ficar fazendo milhões de contas, mas você tem que ter essencialmente a aula de hoje para entender função de internet, carregamento, anexação de arquivos, mandar mensagem pelo WhatsApp, receber e-mail. Puta que pariu, pega isso, tá? E não é difícil não. E para entender isso, você precisa entender que existe uma unidade de medida. A informática tem uma unidade de medida, por exemplo, o arquivo tem um peso? Tem, a gente tem o nosso peso, unidade de medida. E na informática também tem esse peso. Então nós temos que entender a unidade de medida da informática obrigatoriamente, tá? Não é uma opção. E vocês vão entender isso aqui bem, eu prometo para vocês, dentro de um contexto aqui de provas anteriores, tá? Beleza? E aqui, e pra gente entender isso, você precisa entender, né, como funciona a estrutura inicial disso. É muito simples, tá? Olha só, existe uma linguagem de máquina, legal? Existe uma linguagem de máquina, vamos colocar aqui a palavra máquina, e existe uma linguagem do usuário, tá? Existe uma linguagem de máquina e existe uma linguagem do usuário. Legal? O que vem a ser uma linguagem de máquina? Máquina, parte física. Então a unidade, a linguagem de máquina é parte física. Então o computador internamente só entende 0 e 1.
tá? Internamente o computador só entende pulso de energia, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. 0 quer dizer o quê? Desligado. E 1 quer dizer o quê? Ligado, tá? Então a representação simbólica da informática é o 0 e 1. Lembra do filme Matrix, pessoal, que tinha um monte de 0 e 1? Tá? Lembra do filme Matrix? Cara, tinha 0 e 1 pra caralho, pra tudo quanto é lado. Por que tinha um monte de 0 e 1? Porque é simples você entender, né? No filme ele acontecia dentro de um computador. Se ele acontecia dentro de um computador, quer dizer que a representação simbólica do computador era 0 e 1, tá? Beleza? Isso é muito legal, muito simples de entender. Deixa eu colocar uma imagem aqui, ó, só para você ver. Só para você ver como é que funciona, como que o filme funcionava, tá? Então tinha aquelas imagens 0 e 1, a gente associava isso para o dia a dia, então era bem simples entender isso. Deixa eu colocar aqui até no Word uma imagem. O símbolo do filme era esse aqui, ó, tá? Esse era o símbolo do filme, cara. O que significa isso? 0 e 1, 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 0 e 1 e mais nada, tá? Então essa era a representação simbólica. Então dentro do computador ele só entende pulso de energia, desligado, ligado, desligado. Essa é a representação de máquina. Beleza? E o filme Matrix, cara, a gente tá em 2021, né? O filme Matrix era legal por quê? Porque ele associava tudo o que acontecia dentro do computador. Vírus, né? Antivírus, pragas virtuais. É muito maneiro a ideologia do filme, tá? Então dá uma olhada aqui. Nesse caso, o que eu quero que você entenda, mas tipo assim, agora, o computador só entende 0 e 1, essa é a linguagem de máquina, e cada 0 e cada 1 é chamado de bit. Então o que vem a ser a palavra bit? O que significa a palavra bit? Bit é a menor unidade de informação criada, olha a palavra aqui em destaque, criada por um computador. Tá? O bit é a menor unidade de informação criada pelo computador. Ou seja, o computador ele cria bit, tá? Essa é a função, mas ele manipula outra coisa, tá? O computador na sua linguagem interna só entende sistema binário, 0 e 1. É uma combinação de 0 e 1. Desligar, 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 mas claro que o usuário não entende isso. Se eu colocar na sua frente um monte de 0 e 1, tá? Aí eu vou perguntar pra vocês, o que tá escrito aqui? Sei lá, mano, velho, tá? Será que essa porra aqui, não tô entendendo isso. Mas eu sei, né, que essa é a representação de máquina. O usuário entende, por exemplo, a letra A. A letra A, para a língua portuguesa, claro, para vários idiomas também, é uma representação simbólica entendida pelo usuário, tá? Então a letra A é uma representação simbólica entendida pelo usuário. Então o que eu quero que você entenda, pessoal? A letra A, o usuário entende. Só que o usuário não entende sistema binário. Mas para formar uma letra A, para formar um caractere, o computador precisa de uma combinação de bits, mais necessariamente 8 bits. E através de uma combinação de 8 bits, eu tenho uma palavra, uma letra, tá? Essa combinação de 8 bits tem uma letra, né? E essa uma letra, essa combinação de 8 bits tem o byte. Então o que vem a ser o byte? O byte é a menor unidade de informação manipulada pelo computador. Ou seja, o computador cria bit, mas ele manipula o quê? Byte. O computador cria bit, mas ele manipula byte. Fechou? Beleza? Então esse sistema binário, essa combinação de 0 e 1, 0 e 1 para formar o quê? Caracteres. E através de uma combinação de 0 e 1, eu tenho uma letra, um caractere chamado de byte, e esse byte nada mais é, né, que uma união de bits. Por exemplo, tá? A palavra aula tem 4 bytes. A tem 4 bytes. Ah, e se eu fosse transformar isso para bits? Pega, né, 4 bytes e multiplica por 8. Afinal, cada letra vem a ser uma combinação de 8 bits. Mas claro que você não precisa ficar fazendo conta, cara. Foi o tempo que aí essas contas em prova de concurso. Hoje não, tá? Hoje a gente já entende a função principal e a gente já tem uma ideia legal disso em prova. Fechou? Beleza? Então o computador cria bit, mas ele manipula o quê? Mas ele manipula byte. A criação é de bits, mas ele manipula byte. E graças a isso foi criada toda a unidade de medida da informática, tá? Bit, menor unidade de informação criada. O byte, menor unidade de informação manipulada pelo computador. O usuário não entende bit, mas o usuário entende o byte, o computador faz essa conversão. Então olha só, tá? Um bit, 0 e 1 para formar caracteres. Beleza? Aí a gente tem um byte.
Um byte é igual a, igual a 8 bits. Um byte é uma letra. Se é uma letra, é igual a 8 bits. Isso é um byte. Aí nós temos 1 kbyte. 1 kbyte ou 1 kilobyte, cara. Pessoal, quantas gramas tem 1 quilo? Tem 1000 gramas. Na informática, a unidade medida não vem a ser medida em 1000. Na informática, 1 kbyte é igual a 1024 bytes. 1 kbyte é igual a 1024 bytes. Então, a unidade medida de informática é medida em 1024. 1 kbyte é igual a 1024 bytes, cara. Essa é a unidade medida de informática. Sabe por quê? Né? Eu queria saber a origem indígena disso. Não precisa saber, mas tá bom, tá? Se eu sei que a linguagem de máquina só é capaz de representar 2 carinhas 0 e 1, então toda a unidade medida de informática tem base 2. E se você 0 e 1, 0 e 1. E se a gente colocar qualquer número elevado a 10 aqui, nunca vai dar 1000. Então 2 na base 10 é igual a 1024, tá? Esquece essa porra aqui. Só entenda que 1 kbyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é igual a 1024 kbytes. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. 1 pentabyte é igual a 1024 gigabytes. E 1 exabyte é igual a 1024 pentabyte. Olha que legal, tá? Então a unidade informática ela vai crescer no decorrer dos anos? Sim. Ainda mais hoje em dia, né, cara, que a gente tem uma quantidade enorme de informação. Você sabia, pessoal, que mais de 90% de todos os dados que tem no mundo foram gerados nos últimos 2 anos? Então a evolução para cá, né, devido à computação nas nuvens, redes sociais, né, aí surge uma coisa chamada de Big Data, que tanto a gente vai entender nas nossas aulas. Então entenda isso para as provas de concurso, tá? Essa é a unidade medida da informática. Então, 1 byte é igual a 8 bits, 1 kbyte é igual a 1024 bytes, 1 megabyte é igual a 1024 kbytes, 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes, 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes, 1 pentabyte é igual a 1024 gigabytes e 1 exabyte é igual a 1024 pentabyte. Fechou? Beleza? Conceito maneiro, conceito tranquilo. E o que a gente faz agora? Nós vamos cair de cabeça em questões de concurso, tá? Então eu vou pedir para vocês agora pausarem o vídeo e fazer as questões 8, 9, 10 e 11. Lembrando que isso aqui não importa a banca, tá? É só pra gente pegar a estrutura, pegar o conceito e já cair pro abraço. Vamos lá! Vocês, pausou o vídeo e faz, por favor, essas 4 questões que vai ser maneiro, cara. Vamos lá, valendo! Fechou? Sistema binário. O que é um sistema binário? A combinação de 0 e 1 para formar caracteres. Verdadeira questão número 8. Afinal, o sistema binário é isso. É a combinação de 0 e 1 para formar caracteres, né? 0, sistema binário, 0 e 1. É a menor unidade de informação criada pelo computador. Lembrando que o computador cria bit, mas ele manipula o quê? Byte. Aí nós temos a 9. 1 byte é, por conversão, um conjunto de 8 bits. Meu Deus do céu, tá? Beleza? Verdadeira questão número 9. Quando eu falo assim, meu Deus do céu, até assusta, né, cara? Deve estar errado. E não está errado, professor Guilherme. Tá certo, tá? Beleza? Então a questão número 9. 1 byte é, por conversão, um conjunto de 8 bits. Verdadeiro. A questão 10. A menor unidade de informação criada pelo computador é o bit. Cuidado com a palavra-chave. Criada, criação, é sistema binário, é origem. 0 e 1. Lembra do Matrix? Vamos lembrar de novo a imagem do Matrix. Dá uma olhada aqui, porra. Cadê Matrix? Matrix, tá aqui, ó. Caralho, velho, eu sou um Neo, mano, velho, né? Fechou? Então essa é a estrutura. Eu gostava da Trinity. Porra, Trinity era massa. Então olha só, nesse caso, olha o conceito. A menor unidade de informação criada pelo computador é o bit. Verdadeira questão número 10. E a questão número 11 fala que a menor unidade de informação manipulada pelo computador é o byte. Também está verdadeiro, porque a manipulação já envolve quem? Já envolve o usuário, conceito fodarástico aqui nas provas de concurso. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa primeira aula para pegar os conceitos, dados de informação e conhecimento, e entender a unidade de medida da informática. E claro que a gente vai melhorando isso com mais questões, mais recursos e mais funções. Professor, e se eu tiver alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, a minha obrigação é te atender. E como, tá? No WhatsApp das dúvidas, 067 99217
6565. Claro que você tem que se identificar, falar assim, professor, eu sou seu aluno e a sua obrigação é me mandar mais questões. O que eu faço? Eu mando mais questões para vocês, com mais conteúdo, mas espera, claro, acabar por módulo. Acabou o módulo, você pede mais questões, tá? Então, informática vai ser simples, eu prometo para vocês, usando a lógica e questões, lógica e questões, lógica e questões. Tem que pensar. E para de falar, meu Deus, eu nunca vou aprender essa matéria. Vai sim, porque se eu aprendi, que eu sou bem lento, qualquer pessoa pode aprender no mundo, tá? Então vai dar certo, juntos a gente vai construir aí uma história, né, um caminho de aprendizagem, descoberta e principalmente aprovações, vitórias, né? Porque é aí que vive o cidadão, é aí que vive o guerreiro, vitórias, tá? E claro, galera, fez teoria mais questões. Acabando esse módulo, solicita mais questões que eu envio para vocês, tá? Tamo junto! E na próxima aula a gente continua com mais conteúdo, a apostila já tá disponível para vocês, mais conteúdo sobre isso, mais funções, mais recursos e assim vai. Um abraço e até a nossa próxima aula. Fui!